Livro Geração, Relembrando a Vida de um Profeta, compilado por Angela Smith. Testemunho da irmã Beth Colin Phillips. Nascimento, dia 7 de dezembro de 1945. Residência atual, New Albany, Indiana. Ela cresceu junto com os filhos do irmão Branham e mostrou profundo respeito por William Branham e seu ministério. Não muito tempo depois que nós mudamos de Wolf Creek, Kentucky, onde meu pai era o pastor de uma igreja metodista, para Charleston, Indiana, a fim de frequentar o Tabernáculo Branham, eu conheci Rebecca, filha do irmão Branham. Eu tinha 10 anos na época e ela e eu éramos da mesma idade. Logo nos tornamos as melhores amigas e quase todo fim de semana ou ela ia à minha casa ou eu ia à casa dela. Tanto o irmão Branham quanto a irmã Meda me tratavam como um dos seus próprios filhos. Eles compravam presentinhos para mim e me davam a mesma correção bondosa e amorosa que davam a seus próprios filhos. Por exemplo, um domingo, depois do culto, Rebecca e eu estávamos andando na Rua 4 em Louisville, Kentucky, com o irmão Branham e a irmã Meda. Estávamos indo ao restaurante Blue Bowl para o almoço. Eu estava usando sapatos de salto alto vermelhos que mediam cerca de 7 centímetros ou mais. O irmão Branham parou em frente à vitrine de uma loja de calçados e apontou para um par de sapatos com um salto muito mais baixo e disse: "Betty, este é o tamanho do salto que eu gosto. Eu não gosto de saltos altos, porque uma mulher não consegue caminhar direito com eles, e eles causam dano ao seu corpo." Claro, naquele mesmo instante, eu fiquei com vergonha dos meus sapatos. Fui para casa e joguei fora cada salto alto que eu tinha e não os usei mais. Agradeço ao Senhor por me mostrar a verdade. Frequentei o Tabernáculo Branham desde que eu tinha 10 anos, exceto durante os 5 anos que morei em Tucson, de 1964 a 1969. Tenho visto muitas curas. Lembro-me perfeitamente que havia uma menina que não podia andar. Ela veio à igreja e parecia que as articulações dos dedos dela estavam contraídas para trás. O irmão Branham orou por ela e imediatamente ela se levantou e andou. Eu estava no culto quando o irmão Edmund Way morreu. Foi algo realmente excepcional. O irmão Branham estava no final do culto e estava se preparando para sair da plataforma quando de repente a irmã Way gritou. Ela e o irmão Way estavam sentados logo na frente do púlpito e o irmão Way tinha caído no chão. O irmão Branham passou sobre o corrimão do altar, ajoelhou-se e orou por ele. E seu coração começou a bater novamente. Depois de algum tempo, ele conseguiu se sentar. A irmã Way, que era uma enfermeira, disse que quando ele caiu não havia nenhuma pulsação. Pouco depois de meu aniversário de 14 anos, minha família passou uma tarde na casa do irmão Branham. Eu estava sofrendo com muita dor no meu lado e tinha tomado um analgésico, mas ainda assim a dor não passou. Quando chegou a hora do culto, mamãe e a irmã Meda foram juntas em nosso carro com as crianças, enquanto o irmão Branham, papai, Rebecca e eu fomos na perua. Eu não disse nada, mas quando chegamos ao tabernáculo, estava doendo tanto que eu mal podia suportar. Finalmente, eu fui ao banheiro feminino, onde havia um banco comprido, e eu me encolhi naquele banco e não pude me mover mais. Rebecca disse: "Espere aí, eu vou pedir ao papai para orar por você." Então ela correu e contou a um diácono, que por sua vez contou ao irmão Branham, que já estava na plataforma, mas ele veio e orou por mim. Imediatamente eu fiquei bem e a dor me deixou. Esperei um pouco e depois fui sentar no santuário. O irmão Branham estava pregando e ele parou para mencionar o fato de que o Senhor tinha me libertado. Ele disse ao meu pai e aos diáconos que eu tinha tido um ataque agudo de apendicite. Foi quando ele pregou "A fé é o sexto sentido", em 1959. Nunca mais tive outro problema como aquele desde aquele dia até hoje. Eu estava lá quando a luz apareceu na parede do fundo do tabernáculo, na pregação das eras da igreja. Eu estava sentada a cerca de 5 fileiras de trás para frente
e no mesmo lado onde a luz apareceu. Duas meninas que eu conhecia estavam sentadas ali perto, e elas tinham contado algumas piadas que não eram uma coisa muito boa. Elas me disseram mais tarde que quando aquela luz apareceu sobre suas cabeças, acharam que iam cair mortas. À medida que a luz mudava de forma, indicando as diferentes fases das eras da igreja, você podia sentir a presença do Senhor no edifício. Houve diversos momentos, durante a minha adolescência, em que os rapazes me convidavam para sair, e em várias ocasiões o irmão Branham me dizia por que eu deveria ou não sair com eles. Poderia ser por causa do significado do nome do rapaz, ou por determinado aspecto do caráter dele. Eu namorei um rapaz por algum tempo, e depois, quando terminamos o namoro, o irmão Branham me disse que foi uma coisa boa, porque se eu tivesse casado com ele, a minha vida teria sido um inferno na terra. Algum tempo depois, o irmão Branham veio à nossa casa um dia e disse: Betty, você vai conhecer o rapaz certo no oeste, e eu vou estar sentado em sua sala de visitas um dia com ele, enquanto você estará na cozinha fritando alguns bifes para nós. Eu irei até a cozinha e lhe tocarei no ombro e direi: está vendo o quanto você está mais feliz com este rapaz do que estaria com aquele outro? Isso foi há quase 40 anos. Mas mesmo assim, eu sempre tento guardar bifes frescos no congelador. No ensino médio, quando chegou o momento de tirar minha foto de formatura, eu me recusei a usar um vestido sem cobertura nos ombros, que todas as outras moças usavam. O fotógrafo reclamou que eu iria arruinar a formatura anual, porque minha foto seria diferente de todas as outras, e quase todos da minha turma tiraram sarro de mim por causa disso. Claro que isso me feriu, mas não me arrependi da atitude que tomei. Mais tarde, inscrevi-me em um concurso de costura e acabei passando em terceiro lugar em todo o estado de Kentucky. Pouco tempo depois, o irmão Branham ligou para nossa casa. E depois de falar com meu pai, ele pediu para falar comigo. Ele disse: Betty, você se lembra da decisão que você tomou quando tiraram sua foto de formatura anual? O Senhor te recompensou permitindo-lhe passar no concurso de costura. Ele não se esquece de nada que você faz. Hoje, eu tenho um negócio de costura e creio que a razão por que eu sempre tenho uma ocupação é porque eu ainda estou colhendo os frutos da decisão que tomei há muitos anos atrás. O Senhor é sempre fiel. Muitas vezes, Rebecca me convidou para viajar com ela a diversos lugares em todos os Estados Unidos para as convenções. Eu nunca dormia enquanto estávamos viajando. Eu reconhecia que era uma honra estar no carro com o irmão Branham. Eu sempre pude sentir a presença do Senhor, aquele sentimento sereno, maravilhoso, sempre que eu estava com ele. Um dia, quando o irmão Branham estava dirigindo, ele e eu estávamos conversando enquanto Billy Paul e Rebecca dormiam. De repente, ele ficou quieto. Fora da janela, tudo que eu podia ver era terra em ambos os lados. Ele tirou um pedaço de papel e um lápis do bolso, colocou o papel no assento próximo dele e começou a escrever. Eu sabia que ele estava tendo uma visão, então eu não disse uma palavra. Quando terminou de escrever, o irmão Branham passou as mãos no rosto. Em seguida, ele disse: eu vi algo. Tudo aconteceu em 30 segundos ou menos, mas durante esse tempo, suas mãos não estavam no volante e ele não estava olhando para a estrada, mas o carro continuou em linha reta. No domingo seguinte, de manhã, ele explicou que o que ele tinha visto lhe deu o texto para a mensagem daquela manhã, que foi obra-prima. Eu viajei para a Califórnia com o irmão Branham, Billy Paul e Rebecca para aqueles últimos cultos em dezembro de 1965. E lá eu conheci James Phillips, o moço do Oeste, com o qual eu ia me casar. Eu fixei a atenção nele assim que ele entrou no banquete que estávamos participando, porque ele estava carregando uma Bíblia. E a maioria dos adolescentes que eu conhecia eram rebeldes e não carregavam Bíblias. Fomos apresentados e Rebecca, sentada ao meu lado, ficou me batendo no joelho e rindo de mim. Acho que meu rosto deve ter ficado vermelho.
Depois do culto, ela comentou com o irmão Branham e com o irmão Billy Paul sobre ele, e eles começaram a brincar comigo também. Eu disse: não sei por que vocês estão fazendo graça comigo, porque eu não vou voltar para a Califórnia novamente, a menos que o irmão Branham esteja comigo. Eu sei que ela não vai afundar enquanto ele estiver aqui. O irmão Branham disse: obrigado, Beth. Então, ao invés de eu ir para a Califórnia, James veio para o Arizona, e ele e eu nos casamos em 1967. Nós nos mudamos para Indiana em 1969, e ele foi o líder de cânticos aqui no tabernáculo em Jacksonville por muitos anos, e ainda está pronto para liderar quando necessário. Outra coisa que aconteceu durante essas reuniões na Califórnia, em 1965, foi após o culto, uma noite, depois de termos retornado aos nossos quartos do hotel. Rebecca e eu estávamos no quarto entre os quartos do irmão Branham e Billy Paul, e era tarde, quando recebemos um telefonema. Como era meu aniversário, eu pensei que era alguém da reunião fazendo travessuras comigo, quando ele disse: meninas, estão chegando, e disse alguns palavrões. Eu desliguei. Rebecca e eu colocamos a cômoda em frente à porta. O telefone tocou novamente, e desta vez Rebecca atendeu. Era o mesmo homem outra vez, e ela desligou imediatamente. Não queríamos preocupar o irmão Branham, e como estava tarde, achamos que Billy Paul estava dormindo, então não ligamos para ele também. Não sabíamos que essa pessoa já tinha ligado para Billy Paul, obviamente, não percebendo que ele estava viajando, que estávamos viajando juntos, sugestionando que ele, Billy Paul, pudesse querer fazer parte dos que tentariam se aproximar das garotas do quarto vizinho e ter acesso ao nosso quarto. Billy Paul o havia alertado para ficar longe de nós, ligando em seguida para o irmão Branham. Rebecca e eu não sabíamos disso na época, mas o irmão Branham sentou-se durante toda a noite com uma arma ao seu lado, observando a nossa porta. Na manhã seguinte, no café da manhã, ele nos disse que o homem que tinha ligado era uma pessoa muito perigosa, um criminoso sexual, e que ele tinha vindo à nossa porta várias vezes durante aquela noite. E além disso, ele nos disse que o homem estava sentado no restaurante naquele momento, enquanto tomávamos o café da manhã. Aquilo nos deu uma sacudida. Muitas vezes, o irmão Branham nos disse que à noite, depois que ele orava pelos enfermos, aqueles demônios que haviam sido expulsos vinham contra ele, pelo que ele tinha feito. Ele era capaz de detectar a presença desses espíritos malignos e compreender as suas formas de agir. E eu creio que lhe foi permitido conhecer a extensão do perigo que passamos naquela noite. E por isso ele tomou as medidas que tomou para nos proteger. Algo que sempre ficou na minha mente é uma conversa que tivemos enquanto o irmão Branham, Billy Paul e Rebecca e eu saíamos do culto uma noite. Estávamos entrando no carro e eu estava chorando. Eu interroguei: irmão Branham, eu não consigo entender por que todo mundo não pode ver isso. Billy Paul interveio: vou responder. Não seria bíblico se todo mundo pudesse ver a mensagem. O irmão Branham disse: Billy, se você alguma vez disse uma coisa certa em sua vida, foi esta. Houve muitas vezes quando eu estava com o irmão Branham e ele sabia que eu tinha uma pergunta ou problema que estava me incomodando, e ele respondia mesmo sem eu ter dito uma palavra a ele. Em outras ocasiões, ele me incentivava a lhe perguntar qualquer coisa que estivesse em meu coração. Quantas vezes eu desejei nos últimos 40 anos poder ter esse privilégio oferecido a mim mais uma vez. Mas ao mesmo tempo, eu sei que todas as respostas de que precisamos estão nas fitas, pois elas são o alimento espiritual que foi armazenado para nós. Precisamos ficar com as fitas.